da nossa associação, né? Sou presidente de 9 comunidades, né? Daqui da nossa comunidade da Pimenteira, né? Então, eu gostaria de perguntar a vocês qual é a segurança que vocês dão, gente, para esse pescador. Porque o pescador, da onde tira o sustento deles, né, que é do Canal do Rio, todos sabem, né, que a gente tira o nosso sustento é do Canal do Rio. Então, gente, essa pescaria é muito importante para nós. Se haver essa hidrovia, vai matar o pescador, né? Vai tirar o alimento dos nossos filhos. Porque da onde a gente tira o nosso sustento é do Canal do Rio, gente. É a nossa pescaria do Mapará, a nossa pescaria que a gente pesca, gente, é na Caceia, a gente pesca com a nossa linha boiada. Se as balsas passar, elas levam, como já fez isso aqui, gente. Eu não estou sabendo isso aqui ou é porque tem que falar perto? Então, pessoal, aqui agora o ano passado passou uma balsa e levou a pescaria de um pescador, né? O pescador ficou mesmo com a mão na cabeça, porque não pôde fazer nada, né? A linha, ela estava boiada, eles não viram, porque ela fica em cima na superfície, né, gente? A linha boiada. Então, essa pescaria para nós ela é muito importante, que é a pescaria do Mapará. Também nós temos a pescaria do Mandimuela, gente, que é do fundo do rio, né? Então, essa pescaria para nós, o Mandimuela aqui para nós é igual um ouro, gente. Quem pesca aquele peixe, quem pega aquele peixe, que fica feliz demais, porque aquele peixe aí para nós é igual um ouro, né? É o peixe mais caro que nós temos aqui na nossa barragem, na nossa comunidade também, que todos os pescadores vêm, se deslocam também do Porto Novo, Santa Rosa, comunidade Urubu e várias comunidades, gente. São muitas comunidades que tem de um lado e outra aqui desse rio. Então, a minha ilha, ela não é aqui. Aqui moram meus irmãos, tá? Onde foi feita aqui essa reunião maravilhosa, que estou feliz, né, por ter chegado a esse ponto, né? Então, a nossa ilha, ela fica mesmo lá no Canal do Rio. Fica bem próximo mesmo do Canal do Rio, gente. Então, esse pessoal, ele se desloca das comunidades, porque lá em casa é um ponto bom, ponto pesqueiro. Então, eles pescam, se acampam lá na ilha. Então, esse pessoal vem de todo lugar, gente, até de Imperatriz. Vem gente pescar e se acampa lá, porque é um ponto pesqueiro muito bom. Essa área ali onde é do Bogeia até Tauri. Esse pessoal, eles pescam aqui nesse meio aí, aonde é para ser essa derrocagem, né? Tirar o pedral. Eu tive uma reunião, ó, quando eu falar de Maceió, só arriba o dedo que eu paro. Ó, eu tive uma reunião em Tauri, o pessoal, não sei, que eu não percebi se ele foi do DENIT, ou foi da engenharia, que falou que eles iam quebrar, mas só era aquele lugarzinho. Gente, eles vão quebrar, não é só um lugarzinho. Qualquer ponta de pedra que eles quebrarem, ali já vai fazer falta para nós, porque ali vai causar um remanso, onde tem aquela ponta de pedra, causa um remanso, onde a gente bota nosso pano de malhadeira, que às vezes pesca só com pano, caçando os remansos, para pegar o peixe grande, gente. O jaú, o barbado, aquele... Esqueci o nome do peixe agora, gente. O filhote, que é um peixe maravilhoso, ele está em extinção, mas a gente pega ele. Quando a gente pega ele pequeno, tem que soltar, porque está em extinção. E o filhote agora está dando muito, mas muito pequeno. Então, é muito importante vocês falar alguma coisa, dar uma segurança para esse povo. O que é que vocês vão falar para ele a respeito desse negócio aqui? Porque está todo mundo esperando por uma coisa boa, uma coisa melhor. Por mim mesmo, não há derrocagem, gente. Não há derrocagem, porque está tirando o nosso sustento, né? Porque ninguém sabe a segurança que vocês vão dar para nós, se vão pagar a gente durante o trabalho, ou se vão enganar a gente durante o trabalho para dizer depois não vai voltar a pescar e depois não volta mais, como já ter feito em outros lugares, Taituba, em outro lugar que a gente vê, né? Vem falar que faz isso. Então, gente, eu quero que vocês dão uma solução para esse povo, para esse pescador. E, gente, estaria muita gente aqui hoje, mas hoje amanheceu ventando, o rio amanheceu muito agressivo. Do outro lado do rio ia vir muita gente. E, aliás, ficaram com medo do manzeiro, né? Porque vinham as mulheres também, com criança, e não quiseram vir. E teve outros lá também que disse que estavam esperando uma visita lá, que disseram que iam. Aí eu não sei, né? Então, gente, a minha fala é essa aqui. E eu agradeço.
Sim. Sim. Olha, a linha boiada, gente, a gente bota ela com 1 metro de manofio, com a boia, durante a rede todinha. Se for 10 pães de linha, pois ela vai ficar toda boiadinha na superfície, para pegar o mapará. Porque o mapará, gente, aqui é por luada. Ele dá por luada. Tem semana que ele dá, tem mês que ele dá ali fundada, e tem vezes que ele passa ali pelo meio do rio, você tem que botar ali a quibada. A linha quibada, gente, ela vai pegar ali um quê? 3 metros de manofio, ela vai ficar ali no meio. Eu digo porque eu sou pescador e aqui eu quase nasci os dentes aqui dentro, viu, gente? E aqui eu pesco aqui há 27 anos aqui dentro, só que eu pesco. E então eu digo para vocês, porque eu entendo de pescaria, se vocês perguntarem de tudo, eu sei. De remendar, botar manchão, entralhar, e tudo eu sei. Então a linha quibada, tem a linha quibada, tem a linha boiada e tem a linha que a gente funda ela, né, até no canal do rio. Para pegar aqui, lá no fundão mesmo, na lama, vai trazer de lá o mandimuela, vai trazer de lá o filhote, vai trazer o barbado, que é da lama, vai trazer também aquela pescada grande, que uma vez quando cai um pedaço da linha, ali na barreira do rio, pega aquela pescada grande. Gente, ali vem tudo, aquele peixe maravilhoso que vocês não pegam no beiradão, só tá lá no canal do rio. E se existir, e se haverá essa derrocagem, vai acabar, gente. Olha, a gente pesca no canal do rio, quando passa uma balsa, passa 3 dias, 4 dias, 5 dias, você pode botar ali que você não pega um peixe. Isso eu digo porque eu faço é pescar, viu? Eu faço é pescar e conheço. Por causa da zoada, que é grande demais. E a zoada, ela vai profunda, ela vai lá onde está o peixe. Ela incomoda o peixe. Ele sai, eles vazam para um lado e outro, não fica. E aí? Se haverá isso aí, essas barcaças, elas passam de vez em quando. Eu não sei o que estão fazendo, mas passa. E passa pertinho da minha casa. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando você vê que eu estiver falando, vocês podem. Vou falar aqui uma coisa para vocês. Uns tempos atrás, assim, começou a passar as balsas. A gente tinha um trapicho. Um trapicho. Você não entende o que é trapicho, eu vou dizer. Uma casinha assim. Que vai lá, dá trepadinha no meio do rio, assim, uns 10, 20 metros. Aí sabe o que foi que aconteceu? Uma das balsas, ela desgovernou, quebrou um cabo de aço, eu não sei o que foi. E o banzeiro foi tão forte que arrastou ela lá para a minha ilha. Sabe, foi o que eles vinham fazendo? Gritando. Minhas crianças eram tudo pequeno. Eles vinham gritando. Tira as crianças do meio, tira as crianças que vai quebrar tudo, vai acabar com tudo. O meu esposo estava lá com 2 caixas de jaraqui, em cima desse trapicho, e mais outros peixes que tinha lá, umas caixas que ele botava lá para gerar o peixinho dele. A balsa veio, esbagaçou tudo, assim como vem moendo tudo, não tem? E aí tá, a gente vai pagar. Vocês pagaram? Pois nunca pagaram. Então, a gente tá fazendo o outro lá, mas já com medo disso. Tá fazendo o outro lá, mas já tá com medo, porque isso aí, uma embarcação dessa daí é como um carro. Um carro vai andando, você pensa que tá tudo de boa, quando a fé, ele capota aí, desgoverna tudo aí, mata a gente. E esse lá não matou porque a gente tava lá e correu e tirou as crianças. Porque criança é besta. Em vez de eles correr, não. Estavam correndo era para cima, porque estavam vendo a balsa chegando. Eles iam morrer tudinho. Que estavam tudo em cima da ponte. Pois é, e isso aí, gente, é muito perigoso. E não é só para mim, não. Eu estou contando isso, não é mentira. Eu estou contando uma pura verdade que aconteceu. Todo mundo sabe aqui, tá? Então, eu queria saber de vocês, qual é a segurança, gente, que vocês vão dar, qual é o que eu vou dizer para esse povo aí. Daqui para frente, se haverá essa derrocagem, eu não sei, porque quando o governo quer, quando ele quer que ele assina, pronto, nós não somos mais nada. Para falar, nós falamos, mas fazer o quê? Não tem adiantação de nada, né? Então nós fica assim, igualmente uma formiga, debaixo assim, ó, entendeu? Porque nós não tem poder, eles que são grandes, eles depois que assinam uma coisa, pronto. Né? Então a gente quer saber de vocês, gente, o que é que vocês vão dizer para esse pescador, para esse pessoal que vive aqui da pesca, gente. Porque não é fácil não, ó. Você perder uma mãe, você vai perder uma mãe, porque você vai tirar o nosso sustento, da onde nós tira todo o nosso sustento para criar nossos filhos. Isso aí vai ficar para os filhos, neto, bisneto, né? Se não tiver derrocagem, vai ter isso aí para o resto da vida, para neto e tataraneto e tudo. E se haverá, né? Aí, o que é que vai acontecer com esse povo daqui mais para frente? É só miséria. Porque a gente vai para onde?
como eu, não tenho casa na rua, eu não sei viver de outro serviço, nunca trabalhei empregado para ninguém. E aí, como é que fica uma situação dessa aqui, que nem eu, nunca trabalhei para ninguém, nunca trabalhei empregado, o meu trabalho é aqui, e é todo dia, é dia e noite, nós pesca, para não faltar o nosso alimento. Daqui nós tiramos nosso alimento para o arroz, outras carnes, tudo. A gente não come só o peixe, a gente precisa de outras coisas. Remédio, vestir. E aí eu quero que vocês dizem aí fala alguma coisa para esse pessoal, gente. De animar eles. Não é de ficar triste. Porque para mim, isso desde quando falou para mim já é uma tristeza. Lourdes e Unides, quer ouvir mais alguma pessoa também? Cadê seus irmãos? Cadê meus irmãos mesmo? Estão escondidos por onde? Gente, eu tenho muito irmão, tenho um filho. Deixa eu ver, cadê o Adriel? Adriel, meu filho tá por aí? E se alguém quiser falar também, quiser externalizar qualquer preocupação... Se alguém quiser perguntar alguma coisa, gente, olha, a hora é essa. E não vamos ficar com medo não, nem com vergonha, gente. Isso aqui é pra nós mesmo. É, meu velho, vem aqui.